Bem, eu quero saudar aos amados irmãos com a paz do Senhor, a você que está aí em casa. Quero também pedir para você convidar, indicar esse momento em que nós estamos meditando aí na palavra. Convide as pessoas que você conhece, né? Manda o link dessa live para os irmãos da área, para que eles possam também, junto com você, ter a oportunidade, né, de meditar na palavra de Deus junto com essa grande equipe aqui que tem se dedicado durante esse período para te abençoar, para abençoar a tua família e para mostrar que a igreja ela não está aquém a situação que nós estamos vivenciando nesses dias. Situação que a humanidade, acredito, nunca passou por algo parecido, em que o mundo parou, né? Tivemos sim em algumas situações de enfermidade em outras épocas, mas nada como essa em que o mundo parou. Isso nos leva a entender de tudo aquilo que vem sido pregado, de que Jesus está às portas. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia e nós vamos ler apenas um versículo que eu meditei durante esses dias, que está em Lucas capítulo 23, versículo 42. Apenas um versículo, Lucas 23, versículo 42, que diz desta forma: Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Apenas esse versículo. Vou repetir, né, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar o texto. Está em Lucas capítulo 23, versículo 42. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase, dita por um homem em uma situação muito delicada, acredito que vocês já sabem de quem nós estamos falando, mas eu vou fazer uma pequena introdução para que você compreenda melhor essa história, né? O contexto de onde essa frase foi proferida. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, em sua crucificação, ele está cercado por uma multidão que escarnecia da sua existência, das suas pregações, escarnecia do fato dele estar ali crucificado, um homem que outrora pregava, dizia que era o rei, e por muitos era assim defendido como o rei de Israel, de Judá. Agora estava na cruz do Calvário, padecendo com muitos flagelos, e do lado dele estavam dois homens acusados de serem salteadores, e ali então estavam padecendo junto com ele. Um desses homens profere essa frase ao qual nós lemos, que está dita no versículo 42. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E eu estava meditando nesse texto, porque esse texto, ele, por muitas vezes, conhecido na leitura dessa situação em que vemos da crucificação de Cristo, e eternizado por esse homem, na verdade é uma frase que constantemente nós proferimos. Vulnerabilidade diante das situações, constantemente nós buscamos em alguém socorro. Constantemente nós buscamos em alguém auxílio, quando não nos resta mais nenhuma alternativa. Da mesma forma, aquele homem se encontrava. Para aquele homem não havia mais alternativa, mas ele buscou auxílio a alguém que, diante da sua visão, ele poderia encontrar socorro. Mas antes disso tudo, antes de nós entendermos o porquê que aquele homem buscou auxílio em Cristo, eu queria contextualizar, eu queria mostrar para vocês o que estava acontecendo ali. O fato é que Jesus, ao ser crucificado e padecer
tantas dores, ele não foi um homem solitário. Ele não foi um homem que não tinha alternativas. Pelo contrário, ele foi seguido por muito tempo por uma grande multidão. Multidão essa que o adorava, multidão essa que elogiava os seus feitos, multidão essa que se admirava das suas palavras, multidão essa que convidava ele para participar de situações em suas próprias residências, em almoços, em jantares, em reuniões fabulosas e até casamentos convidaram Jesus Cristo para participar. E essa multidão seguia Jesus de forma fervorosa, de forma frenética, queria participar de todas os seus feitos, queriam enxergar, queriam tocar nele, queriam ser curados por ele, queriam fazer parte até do seu grupo seleto de discípulos. Uma certa feita, uma mulher chega diante dele e diz: Senhor, coloca os meus filhos do teu lado. E Jesus Cristo, na sua sabedoria, mostra para aquela mulher que não é dessa forma. E por incrível que pareça, toda essa multidão já não mais estava do lado de Jesus, e quem estava do lado de Jesus era apenas 2 ladrões. Mas aí eu quero mostrar para vocês a proximidade que aquelas pessoas cultivaram com Cristo Jesus. Se nós formos nos adiantar alguns versículos, no versículo 49 do mesmo capítulo diz assim: entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia estavam de longe observando essas coisas. Então perceba comigo que nessa história, Jesus está sendo acompanhado por pessoas que no momento mais difícil da sua existência, elas simplesmente observam de longe. E aí, de repente, ele se depara com um homem que não seguia, um homem que não viu os seus milagres, um homem que perdeu muito tempo da sua vida de forma desordeira, quando ele mesmo, com as suas palavras, ele confessa que ele é merecedor de tudo aquilo que eles estavam passando. Versículo 39, você vai observar isso. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo. Aí versículo 40. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois, recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então observe bem o que está acontecendo. Aquele homem, ele olha para Cristo e admite dentro do seu coração e reconhece que Jesus Cristo era um inocente, que estava pagando por algo que não era lhe devido. E ele pede auxílio a Cristo, dizendo: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, eu peço que tu te lembre de mim. E aí eu demonstro a vocês aqui que esse homem não é diferente de mim, não é diferente de você que está em casa, não é diferente da humanidade que vive nesse momento difícil. Porque, na verdade, ele precisa de auxílio. Talvez você esteja em casa, nesse momento, com todas as suas angústias, com todas as suas dores, com todas as suas debilidades, com todas as suas limitações, e dessa vez muito mais agravada por conta desse problema que vivemos. Talvez você esteja precisando de um auxílio e não sabe a quem recorrer. Seria muito clichê eu chegar aqui para você e dizer: recorra a Cristo e Ele vai te auxiliar, mas não é isso que eu vou te dizer aqui. Eu vou tentar mostrar para você o que aquele homem fez. O que aquele homem ali, crucificado junto com Cristo, fez. Ele pediu auxílio a quem realmente poderia lhe oferecer. Presta bem atenção. Aquele homem, ele estava cercado por centuriões, ele estava cercado por soldados, ele estava cercado por uma multidão de pessoas que poderiam propiciar a ele um suposto livramento. Um pouquinho antes, no versículo 35, eu posso mostrar para vocês quem estava ali.
Versículo 35 diz assim: e o povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados os ridicularizavam. Então preste bem atenção, quem estava compondo aquela multidão? Autoridades, soldados. Geralmente nós, quando estamos em situação de debilidade, nós buscamos auxílio em quem nós acreditamos que está em uma melhor situação. Olhamos para o alto e buscamos auxílio em quem está no alto. O próprio Salmo nos relata isso: eleva os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então nós somos conduzidos a pensar dessa forma, de que o nosso socorro vai vir de alguém que está numa situação bem melhor do que nós. E aí nós somos fadados a fracassar nessa tentativa. Se aquele ladrão, se aquele homem crucificado tivesse essa visão, ele estaria olhando para a multidão e encontraria pessoas que tinham capacidade de proporcionar a ele um determinado livramento, autoridades, soldados, algum familiar, enfim, ele poderia encontrar. Mas ele olhou para o lado dele. Ele olhou para o lado dele e encontrou alguém inocente em quem ele pôde pedir auxílio. Esses dias que nós estamos vivendo, se você for pesquisar, você vai observar que o número de violência familiar aumentou drasticamente. Isso demonstra que nós não compreendemos ainda a quem devemos pedir auxílio. Pessoas estão correndo para o governo, pessoas estão correndo para auxílios emergenciais, pessoas estão correndo para amigos, pessoas estão correndo para parentes distantes, mas estão esquecendo de quem está do seu lado. O que eu quero trazer para você nessa noite é simplesmente a mensagem da história deste homem. Este homem não encontrou socorro em pessoas distantes, em autoridades, não, ele encontrou socorro de quem estava do lado dele. Eu te convido nessa noite a olhar para a tua casa, olha para a tua família, olha para as pessoas que talvez você antes não enxergava, talvez você antes não percebia, mas são essas pessoas que estão do teu lado, que vão te socorrer, que vão estender as mãos para você, que estarão com você no seu leito de enfermidade. Deus queira que isso não aconteça, mas são essas pessoas que estão do teu lado, que te socorrerão e que provavelmente serão únicas merecedoras do teu socorro, do teu auxílio, do teu amor e da tua dedicação. Aquele homem, infelizmente, ele aprendeu isso no último momento, de que ele podia olhar para o lado e encontrar auxílio. Mas só que, preste bem atenção, essa história não é uma história exclusiva deste homem. Eu posso trazer à memória aqui a vocês a história de José. José do Egito, quando esteve em cárcere, ele poderia sim ter pedido auxílio ao carcereiro para que trouxesse benefícios a ele. Ele poderia fazer com que a fama que ele tinha dentro do cárcere, de alguém organizado, de alguém dedicado, de alguém cuidadoso, de alguém fiel, ele poderia tirar proveito disso. Mas o socorro dele, presta bem atenção, o socorro dele veio de alguém que estava do lado dele, vivendo as mesmas dores. Entenda isso. O socorro de José veio de alguém que estava do lado dele, vivendo as mesmas dores. Esse texto, essa história de Jesus crucificado, está escrito em dois livros, em dois evangelhos. Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Lá em João, você vai ver quem estava do lado de Jesus. Aqui nós vimos quem estava distante de Jesus. Mas quem estava do lado de Jesus? Em João, eu vou ler aqui para você. Em João capítulo 19, versículo 25, diz assim: junto à cruz, preste bem atenção.
Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo a quem mais amava. A multidão que seguia Jesus estava de longe, mas quem estava junto à cruz? Poucas pessoas. E a essas poucas pessoas, Jesus Cristo direcionou a sua palavra. E ele entendeu quem realmente que ele poderia encontrar socorro e auxílio. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão Nilson, você pode estar falando, como muitas vezes eu falei, Deus, eu preciso de um auxílio. Mas a quem eu devo pedir auxílio? A resposta nesse texto é: peça auxílio a quem está do teu lado. Irmão Nilson, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso estender as mãos a algumas pessoas, eu preciso fazer o bem. Quer fazer o bem? Faça o bem a quem está ao seu lado, a quem acorda com você, a quem passa necessidades com você, a quem soa a camisa em propósitos com você. Poucas pessoas puderam estar do lado de Jesus nas suas dores. E a essas pessoas que estiveram com Jesus em suas dores, elas receberam dele igual amor, igual dedicação. Mas você pode estar dizendo assim para mim, irmão Nilson, mas ele recebeu uma resposta de Cristo e foi uma resposta favorável. Versículo 43 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, é que hoje estarás comigo no paraíso. Em outras versões, você vai encontrar, com certeza, eu te afirmo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em outras versões você vai ver dessa forma, a certeza da afirmação. Essa afirmação você pode estar presumindo aí, como eu presumi em várias vezes quando eu li esse texto de forma aleatória, olhava porque achava bonito. Jesus concedeu àquele homem a vantagem de estar com ele no paraíso, porque aquele homem pediu. Não. Jesus não concedeu àquele homem só porque ele pediu. Jesus concedeu àquele homem porque, presta bem atenção, ele foi uma das poucas pessoas que tiveram coragem de defender um inocente crucificado numa cruz. Sabe o que eu posso dizer com isso? Que Jesus deve ter olhado para ele e dito dentro do seu coração, eu estou só supondo isso, mas eu diria isso: esse homem está do meu lado. Esse homem, bem aí, crucificado, acusado de ser um criminoso, que provavelmente daqui a poucos minutos será morto, esse homem está do meu lado. Esse homem que está do meu lado merece o meu respeito. O que eu quero dizer para você, meu irmão, aí onde você está, na sua casa, observe as pessoas que estão do seu lado. Lute por elas, viva por elas e a tua vida vai ter sentido. No determinado momento, na forma mais expressiva, essas pessoas irão te socorrer. Pessoas que estão do teu lado. Olhe para elas e chame-as de família. Existiu um momento na vida de Cristo em que os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, aí fora está tua mãe, está teus irmãos. O engraçado é que o momento em que eles foram procurar Jesus foi o momento em que eles foram instrumentos de crítica ferrenha à história do Messias. E Jesus Cristo foi bem claro: minha mãe, meus irmãos, a minha mãe e os meus irmãos são esses que aqui estão comigo, que estão do meu lado, parafraseando, que estão do meu lado. Então faça uma peneira aí, quem está do teu lado? Nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza, às vezes nós não valorizamos quem está do nosso lado. Às vezes nós não valorizamos quem nos momentos de dificuldade realmente tem a coragem de nos defender. Realmente, nos momentos de dificuldade, tem a coragem de acreditar
nas nossas loucuras, nas nossas crenças, no nosso trabalho, nos nossos sonhos. Essas pessoas que acreditam realmente são as pessoas que merecem a nossa dedicação e o nosso amor, e é quem realmente nós podemos chamar de família. Jesus Cristo, eu admiro o ato de Jesus, porque ele trouxe uma nova concepção de família. Não que ele anulou aquela que nós conhecemos, aquela família nuclear de pai e mãe, não, ele não anulou isso. Pelo contrário, ele afirmou, mas ele trouxe uma possibilidade maior de família. Uma família que acredita uma na outra, que trabalha uma pela outra, que luta pelos seus ideais e que está com eles nos momentos de dificuldade. Então, o que eu quero dizer a você, meu amado, se você quiser, nesse momento, pedir auxílio, peça auxílio a quem está do seu lado. Se você quer auxiliar alguém, auxilie quem está do seu lado. Não negligencie, não fique de longe como a multidão ficou. Não são as autoridades, não são os soldados, não são aqueles que estão, na nossa visão, em uma situação melhor, que irão nos socorrer. Quem vai nos socorrer são as pessoas que estão do nosso lado. Quem vai te socorrer é a tua esposa que está do teu lado, é o teu marido que está do teu lado, é o teu filho que tu beija o rosto e todas as noites tu diz para ele: filho, eu te amo. É esse que vai te socorrer nos momentos de angústia. Não canalize o teu amor a pessoas que não merecem esse amor. Canalize o teu amor à tua família, e que a tua família seja abençoada e que ela receba o livramento que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Aqueles que estão do teu lado, aqueles que têm coragem de olhar para o teu rosto e acreditar nos teus sonhos e acreditar em quem realmente você é e lutar por você. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é essa: de que nós possamos trabalhar uns pelos outros, ombreados, um do lado do outro. Não são aqueles que estão em uma situação melhor que irão estender a mão para nós. Nós iremos vencer toda essa dificuldade lado a lado. Amém.